Então Jeová disse a Moisés: Veja, eu o fiz como Deus para Faraó, e Arão seu irmão falará por você como profeta. Você dirá tudo o que eu lhe ordenar. Seu irmão Arão falará a Faraó, e este deixará os israelitas sair do país. Quanto a mim, deixarei o coração de Faraó ficar endurecido. Multiplicarei os meus sinais e os meus milagres na terra do Egito. Mas Faraó não escutará vocês. Então porei minha mão sobre o Egito e tirarei da terra do Egito as multidões que me pertencem, meu povo, os israelitas, com grandes julgamentos. E os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová, quando eu estender a mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram o que Jeová lhes havia ordenado. Fizeram exatamente assim. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade quando falaram a Faraó. Jeová disse então a Moisés e a Arão: Se Faraó lhes disser, façam um milagre, diga a Arão: pegue o seu bastão e jogue-o no chão diante de Faraó. O bastão se transformará numa cobra grande. De modo que Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e fizeram exatamente como Jeová havia ordenado. Arão jogou seu bastão no chão diante de Faraó e dos servos dele, e o bastão se transformou numa cobra grande. No entanto, Faraó convocou os sábios e os feiticeiros, e os sacerdotes magos do Egito fizeram a mesma coisa com a sua magia. Cada um deles jogou seu bastão no chão, e eles se transformaram em cobras grandes. Mas o bastão de Arão engoliu os bastões deles. Ainda assim, o coração de Faraó ficou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Jeová disse a Moisés: O coração de Faraó é insensível. Ele se recusou a deixar o povo ir. Vá a Faraó pela manhã. Quando ele estiver saindo para ir ao rio Nilo, fique à beira da água para se encontrar com ele, e leve junto o bastão que se transformou numa serpente. Diga-lhe: Jeová, o Deus dos Hebreus, me enviou ao Senhor. Ele disse: Deixe meu povo ir, para que me sirvam no deserto. Mas o Senhor não obedeceu até agora. Assim diz Jeová: Por meio disto saberá que eu sou Jeová. Vou bater na água do rio Nilo com o bastão que está na minha mão, e ela se transformará em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o Nilo ficará cheirando mal, e os egípcios simplesmente não conseguirão beber a água do Nilo. Então Jeová disse a Moisés: Diga a Arão: pegue seu bastão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre os pântanos e sobre todos os reservatórios, para que se transformem em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até mesmo nos recipientes de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram imediatamente como Jeová lhes havia ordenado. Ele ergueu o bastão e golpeou a água do rio Nilo diante de Faraó e dos servos dele, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e o rio começou a cheirar mal, de modo que os egípcios não podiam beber a água do Nilo. Havia sangue em toda a terra do Egito. Contudo, os sacerdotes magos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas, de modo que o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Faraó voltou para casa e não deu atenção a isso também. Assim, todos os egípcios cavavam ao redor do Nilo em busca de água para beber, porque não podiam beber a água do Nilo. Completaram-se então 7 dias depois de Jeová golpear o Nilo.